Eu queria liderar até descobrir o que um líder faz. Eu queria ser líder até descobrir o que um líder faz. Tem uma entrevista do Eduardo Sterblitch com o Jô Soares, muitos anos atrás. E uma parte dessa entrevista, o Eduardo fala: porque nessa época aqui da minha vida, acho que é quando ele era adolescente, eu achava que eu era gay e tal, achava que eu era viado. E aí, um pouco mais pra frente da entrevista, o Jô Soares pergunta: tá, então quando é que você descobriu que você não era gay? E ele fala: eu descobri quando me falaram o que gay fazia. É bem por aí mesmo. Tem muita gente que acha que quer ser líder, ou que acha que é líder, e aí quando é confrontado com uma tomada de decisão crítica, onde para qualquer lado que você escolha caminhar vai dar merda, é que as pessoas entendem o que de fato é liderar. Liderar não é escolher entre o bom e o ótimo, entre o excelente e o extraordinário. Não é escolher, nós vamos ter um escritório imenso na Faria Lima ou teremos um escritório imenso na Avenida Paulista. Liderar não é isso. Liderar não é, vamos contratar esse CEO de 50 mil de salário e esse outro de 120 mil de salário. Isso não é liderar. Não é ter as melhores escolhas na sua mão e escolher entre o bom e o ótimo. Liderar geralmente é o oposto. É você ter que decidir entre algo terrível e algo miserável. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma demissão, por exemplo. Então, você tem ali, você precisa demitir alguém, sei lá, por qualquer motivo que seja, performance, redução de quadro de funcionários, ou num casamento, você precisa ter uma conversa difícil ali com a sua esposa com relação a algo que estava sendo feito e não pode mais ser feito. Então, geralmente é nesses momentos onde a gente se prova um líder real, né? Um líder de chão de fábrica, digamos assim, a pessoa que mete a mão na massa e resolve o problema. Nos últimos dias eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Eu tomei ela com muita clareza. Conversei com a minha esposa, é uma questão nossa. Conversei com a minha esposa, reforcei para ela. Foi interessante porque muitas vezes, quando eu vou tomar decisões difíceis e envolve minha família, né, e eu vou conversar com a minha esposa, eu consigo trazer à tona posicionamentos que eu tive 2, 3, 5 anos atrás, que eu deixei muito claro para ela. Então, sei lá, 3 anos atrás eu virei para ela e falei: ó, eu vou fazer, se A acontecer, eu vou fazer um, dois e três. Se B acontecer, eu vou fazer 4, 5 e 6. E aí, nessa última conversa, eu falei para ela: você lembra que eu repeti para você várias vezes que se essa questão acontecesse, eu agiria dessa forma? Ela falou: eu lembro, você sempre disse. E aí, eu comentei com ela, né? Não é porque eu sei o que eu preciso fazer, que eu vou fazer o que eu preciso fazer e me dói menos. Uma decisão simples de se tomar, porque eu já tinha muita clareza do que precisava ser feito e eu já tinha toda a minha conduta bem desenhada dentro da minha cabeça. Mas foi muito triste decidir. E aí a gente conversou um pouco sobre isso também. Não é porque você sabe que tem que ser feito que vai ser bom. Não é porque você meio que se preparou para aquilo que vai ser leve. Punk. É difícil pra caramba. Liderança, meu querido, minha querida. Você quer conduzir a sua própria vida, a vida da sua família, ou uma equipe, ou seus filhos, enfim. Você vai ter que entender que boa parte da sua vida será constituída de momentos onde você vai ter que escolher entre o péssimo e o terrível. Muito maluco isso, né? Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um amigo e aí eu falei para ele: cara, a vida
vida é muito engraçada, né? E aí eu meio que criei uma descrição para ele. Ele perguntou como é que eu tava e eu virei para ele e falei, cara, eu tô bem. Mas a vida é engraçada, né? A vida, em alguns momentos, isso não é sempre, tá? Mas às vezes, imagina a cena. Você tá na casa que você sempre sonhou, comendo o café da manhã, que é a sua comida favorita. Você está assistindo o programa que você mais gosta na televisão. A conta tá cheia de dinheiro. Pô, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Só que sua mãe está doente, em estado terminal, você tem uma dor de cabeça que não passa e é, seu filho está tendo algum tipo de comportamento nocivo, violento com os amiguinhos na escola. Então, esse é o puro suco da vida. Ao mesmo tempo em que tu tá vivendo coisas muito legais e tendo experiências muito legais, tu vai ter ali do teu lado, isso falando da vida adulta, né? Tu vai ter ali do teu lado questões complexas, dores físicas, psicológicas, que tu vai ter que gerenciar. E aí é muito doido, porque nesse tipo de situação, tu não tá nem plenamente feliz, nem profundamente triste, e tu tá se sentindo culpado por ambas as coisas. Sente culpa porque, porra, era pra tu estar feliz, cara. Tem tanta coisa para agradecer. E ao mesmo tempo, pensa, ah, bicho, era pra eu estar tristão. Será que eu não tenho coração? Será que eu sou um coração gelado? É muito louco isso. Enfim, meus caros, minhas caras, se você pensa em liderar, se você tem um desejo de liderar, não abandone esse sonho, seja constituindo sua família, seja empreendendo, trabalhando para alguém, mas sendo um líder dentro de uma empresa. Não abandone o sonho de liderar, mas entenda que muitas vezes liderar vai ser, na maioria delas, desconfortável e cheio de decisões difíceis para se tomar, ainda que você seja correto, que você seja ético, que você, enfim, que você age de acordo com o seu coração. Liderar é lidar com esse tipo de situação. E você recebe mais do que a maioria liderando, em boa parte por isso. Porque você precisa ter mais estômago, você precisa ter mais visão, você precisa ter mais capacidade de gerenciar, né, o bolo de Nutella e a paulada na cabeça sem enlouquecer. Essa é a minha visão com relação a não a liderança em si, mas a momentos onde você se prova como um líder. Esse não é o único desafio como um líder. Existem muitos outros desafios, muitas outras alegrias também. Mas essa é a questão que eu tenho vivido nesse exato momento da minha vida. Tomar uma decisão entre algo muito ruim e algo péssimo, escolher entre essas duas coisas. Eu queria trazer essa reflexão aqui para você. O bicho pega, mas se agarre, sua fé, as pessoas que você ama e principalmente descanse em um momento como esse. Tenha um momento para você relaxar, descansar e pensar com clareza. Porque no final das contas, se você não está bem, e aí eu falo fisicamente, fisiologicamente, você vai tender a se sentir pior e você pode acabar tomando decisões piores por conta disso. Então, está num momento complicado, está num momento crítico, dá uma reduzida na frequência, na velocidade, porque se você bater, o dano é menor. É isso que eu queria falar contigo hoje. Comenta aqui se você concorda, se você discorda, fica à vontade, não tem problema nenhum com isso. Se inscreve no canal para que a gente possa continuar crescendo e a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo.